Primeiro que tudo, boa tarde a todos. Por razões, enfim, que se prendem com as minhas atividades empresariais e profissionais, estive de manhã em Aveiro numa reunião de um Conselho de Administração. Cheguei aqui há 10 minutos, portanto, penso que mudei o chip durante a viagem e queria começar por dizer que isto de ser um dos últimos oradores ou do encerramento tem duas desvantagens. Primeiro, as pessoas estão cansadas e segundo, corro o risco de falar de temas que já foram aqui mais que abordados e mastigados. No entanto, por isso mesmo, mais do que definir princípios sobre os temas, penso que devo dar uma ideia sobre qual é a visão da CCP sobre alguns desses temas. Nós temos 105 associações, cerca de 60 contratos coletivos e, portanto, somos uma confederação bastante empenhada em toda esta tipologia de intervenção. Naturalmente que notamos, por razões conhecidas, enfim, que tem a ver em particular com o período de intervenção, um decréscimo muito grande da negociação coletiva. Em 2015 as questões melhoraram, mas muito longe enfim, dos valores, do número de contratos, do número de empresas, do número, enfim, de trabalhadores, digamos, empenhados. E no nosso universo isso é notório, na medida em que estas 105 associações abrangem quase 200 mil empresas, que é uma parte significativa do tecido empresarial. Penso que esta tipologia de números, esta abordagem de números deve ter sido feita ao longo do dia, até pelos oradores, e por isso não vou entrar agora aqui em grandes análises numéricas. No entanto, penso que vale a pena referir algumas das nossas preocupações, que têm a ver com este período, mas que já vêm de uma fase anterior. A primeira é que na negociação, e aí consideramos que a parte sindical tem tido pouca abertura a novas matérias, ou seja, tem havido uma excessiva centralização em torno do aspecto salarial, o que é compreensível, tendo em conta, enfim, os padrões salariais de Portugal em termos europeus, mas também pensamos que o mundo hoje é muito mais amplo, os desafios que se apresentam às empresas e que se apresentam, enfim, aos trabalhadores e que se apresentam à economia e aos países e ao mundo em geral, são significativamente outros e, portanto, digamos que mesmo as próprias, enfim, alterações em termos de conteúdos feitas na revisão do Código de 2003 e muito mais nas de 2009 têm sido muito difíceis de introduzir no quadro da contratação, e isso nós consideramos que é um fator negativo e pensamos que devia haver um esforço de abertura, eu diria até mental, por parte de todas as partes interessadas para isso. Um segundo aspecto que nos preocupa bastante é o problema dos contratos a termo. Naturalmente que também nesta área há uma grande discussão sobre o conceito, que já deve ter sido abordado ao longo do dia. No entanto, talvez por nós integrarmos um conjunto de setores daqueles chamados de mão de obra intensiva, enfim, que vão desde as restaurações coletivas, a limpeza, etc., etc., o que acontece é que, de facto, esses setores têm determinadas necessidades específicas que necessitam, por vezes, de enquadramentos específicos. E, portanto, enfim, aquelas perspectivas um pouco teóricas sobre as restrições ao lançamento de novas atividades de duração incerta, início de elaboração de empresas, abertura de estabelecimentos a empresas com menos de 750 trabalhadores, etc.,
é uma área relativamente limitada e mesmo alguns outros setores, como a própria distribuição alimentar de maior dimensão, tem de facto problemáticas que exigem enquadramentos. Algumas têm-nos resolvido, nomeadamente a limpeza e a distribuição alimentar, mas a problemática do contrato a termo é de facto uma problemática em relação à qual nós pensamos que tem que ser refletido e temos que avançar provavelmente num conjunto de especificações de maneira a ajustar a prática com a realidade. Porque, de facto, a prática, quer se queira, quer não, é bastante diferente, o que não é positivo, portanto, porque da realidade, enfim, e pelo menos de uma mera leitura, digamos, rigorosa em termos de todo o condicionalismo do Código de Trabalho. Uma questão que nos preocupa bastante é a questão da organização do tempo de trabalho. Conseguiu-se, apesar de tudo, fazer alguns ajustamentos mais adequados ao nível das necessidades de funcionamento da economia hoje. As áreas do comércio e de serviços são áreas complicadas, especialmente a do comércio, porque têm tendências a ter uma formatação de horários mais complexa, que não se resolve meramente na lógica tradicional dos turnos e, portanto, aí torna-se de facto necessário encontrar formulações em termos de contratação, já que é evidentemente que a Lei Geral não pode ter tudo, e preocupa-nos, quer dizer, bastante alguma visão um pouco simplista de que uma organização menos racional do tempo de trabalho poderia, por exemplo, levar à contratação de mais pessoas. É uma ilusão. As empresas hoje, tendo em conta todas as tecnologias e todas, inclusivamente as necessidades globais de baixas margens agravadas pela crise, agravadas pela globalização, etc., não criam artificialmente postos de trabalho. Não tínhamos qualquer ilusão em relação a isso. E, portanto, de facto, temos que encontrar, digamos, soluções, quer dizer, adequadas, e aí nós, enfim, esperamos e consideramos que deem sempre da parte dos nossos interlocutores sindicais há uma abertura para a compreensão exatamente deste funcionamento da economia. E, para além disso, também quer queiramos, quer não, para além da questão salarial, existem todo um conjunto de novas problemáticas que têm a ver com a fase atual, enfim, da vida, da economia, do mundo, que tem a ver com envelhecimentos ativos, formação profissional, conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, segurança e saúde no trabalho, etc., o teletrabalho e, eventualmente, até as problemáticas decorrentes das robotizações em algumas áreas da indústria, etc. Portanto, nós temos que ter uma visão. É evidente que um contrato coletivo de trabalho não pode abranger tudo, tem que ser visto numa lógica dinâmica, por isso é que é renovado de X em X tempo, mas não tenhamos ilusões que nós não podemos ter situações bloqueadas por dezenas de anos, sob pena de pormos até em risco a sobrevivência das empresas. De facto, no fundo, toda esta temática das novas temáticas e da orientação do tempo de trabalho, há aqui um ponto de equilíbrio que não é fácil de encontrar entre se é possível compensar, enfim, algumas por vezes perdas financeiras com outro tipo de benefícios nestas áreas. E penso que aí tem que haver esforço, tem que haver imaginação, porque, de facto, a viabilidade das empresas, quer queiramos, quer não, nós estamos em Portugal, Portugal está integrado no mundo europeu, o mundo europeu fez
umas vezes bem, outras vezes mal, e se calhar bastantes vezes mal, um conjunto de concessões em termos da Organização Mundial do Comércio, a grande interrogação sobre o tratado com os Estados Unidos, etc., fez aqui um conjunto, a Europa fez aqui um conjunto de concessões que não tiveram em conta a realidade dos países do Sul e, infelizmente, não estou muito otimista quanto à correção destas perspectivas e, portanto, não há que ter ilusões que sobrecargas excessivas sobre um conjunto de tecido empresarial pode pô-lo em causa, e isso é uma questão que para nós é extremamente relevante, como é evidente. Para além disso, alguma pressão internacional, por exemplo, que se notou no tempo da Troika e que tem alguma realidade, tem alguma necessidade sobre deslocar a contratação coletiva para a contratação por empresa, independentemente de nós não sermos contra a contratação por empresa. Em Portugal tem limitações estruturais. Primeiro é a estrutura do nosso tecido empresarial, que leva a que não seja a maioria das empresas não têm condições para fazer contratação própria. E segundo, mesmo muitas que, digamos, que o poderiam fazer não estão interessadas. E, portanto, o papel da contratação coletiva em Portugal, eu penso durante bastantes anos, será um elemento importante, estruturante das relações económicas e laborais. Por outro lado, também há outra não sei se pode chamar polémica, que é se em que nos tem sido colocada com frequência é se a contratação coletiva deve, entre aspas, copiar a lei ou deve remeter para a lei em geral, já que as leis também são dinâmicas. Isto é uma área que merece reflexão, até porque as leis também têm que refletir as dinâmicas de evolução social e, por vezes, pensar que congelar certos estatutos ou certas decisões ou certos formatos para o resto da vida hoje não é possível e já temos tido algumas experiências em Portugal nessas áreas e noutras que depois, quando as resolvemos de uma forma atrasada, acabamos por pagar custos bastante grandes. Portanto, isto também é uma área que nos tem preocupado e que nós temos debatido. Dos parceiros públicos, em particular da DGEST, o que esperamos é mais rapidez, acima de tudo mais rapidez. Achamos que em Portugal, tradicionalmente, somos muito lentos a tomar as decisões e gostaríamos de ter interlocutores que, enfim, não nos compete a nós analisar quais são as suas estruturas e se têm capacidade, mas gostaríamos de ter bastante mais, digamos, capacidade e rapidez de resposta. Portanto, os parceiros, independentemente, enfim, da defesa dos interesses que representam, seja os sindicatos, seja os patronais, podem fazer mais coisas em conjunto. Este Centro de Relações Laborais é um exemplo, porque de facto há todo um conjunto de gestão de informação, de conteúdos, etc., que pode ser posto à disposição de todos e que é extremamente útil e que nós gostaríamos que, por vezes, tudo isto fosse debatido e temos algumas expectativas e fosse produzido trabalho com os meios limitados, sabemos que não há grandes meios financeiros e temos algumas expectativas sobre o CRL, até porque fomos das instituições que o defendemos desde o princípio e que várias vezes, ciclicamente, digamos, quando o engenheiro João Floresca, que sempre foi a pessoa que levantava o tema, desde que eu estou na concertação social com regularidade, estivemos sempre de acordo. E isto eu gostaria de terminar referindo o seguinte. Para nós, CCP, a questão da contratação coletiva e das portarias de exceção, que já foi referido, é um elemento muito importante
Aliás, foi uma das grandes divergências que houve nas reuniões com a Troika, era que eles ficavam um bocado espantados, porque quer os sindicatos, quer as associações empresariais defendiam a mesma coisa. Isso porquê? Porque eu penso que a história que nós temos na CCP, especialmente com as áreas de chamada mão de obra intensiva, é que os contratos coletivos e as portarias de extensão são um elemento, evidentemente, social, de equiparação de condições, mas são também um elemento económico de concorrência leal, em particular nos setores que têm que concorrer em concursos estatais, que é uma coisa que em Portugal, que é que nós queremos, o peso do Estado é muito grande. Aliás, foi essa, por exemplo, uma das razões que uma das condições que nós pusemos para assinar o acordo de concertação social foi recente sobre o salário mínimo, foi que o Governo permitisse a revisão dos contratos públicos que envolvessem setores onde o peso do salário mínimo fosse grande, porque senão isso conduziria ao encerramento de empresas. E, portanto, nesse aspecto, nós seremos uns parceiros ativos, com as nossas opiniões próprias, como sempre, e desejo boa sorte ao Centro de Relações Laborais, já que esta é a sua primeira iniciativa pública, e cá estaremos para ajudar no que for possível.